Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Olá, bom dia, 11 horas, 4 minutos, está no ar o CBN Esportes Campinas, edição desta terça-feira de carnaval, hoje 21 de fevereiro de 2023. Muitas festas, bloquinhos espalhados por Campinas, por toda a região, pelo Brasil inteiro, mas também hoje tem muito futebol. Cardápio completo, tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Recopa, tem Liga dos Campeões da Europa, ou seja, a bola não para mesmo com muita folia aqui no nosso Brasilzão. Terça-feira de carnaval e a bola não para de rolar. O São Paulo enfrenta o São Bento hoje às 7h30 da noite no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. E a gente começa o programa desta terça-feira com o destaque do tricolor com Guilherme Pradella. Os comandados de Rogério Ceni enfrentam às 7h30 da noite em Sorocaba o São Bento. E uma vitória diante da equipe do interior garante com 2 rodadas de antecedência a classificação para as quartas de final da competição. E também não tem nada de folia para os jogadores da Ponte Preta. Hoje o técnico Hélio dos Anjos encerra a preparação da Macaca, que amanhã tem compromisso pela Série A2 do Campeonato Paulista. Ponte enfrenta o Primavera, já classificada para a próxima fase. A Macaca quer manter a liderança da competição. O zagueiro Fábio Sanches deve ser a principal novidade na escalação titular da Alvinegra para o duelo contra o time de Indaiatuba. E o Flamengo começa a decidir a Recopa Sul-Americana contra o Independiente del Valle hoje à noite. A primeira partida acontece em Quito, no Equador. O jogo da volta no dia 28, no Maracanã. E também tem muitas informações com ele, a nossa enciclopédia aqui do CBN Esportes. Fábio Scheibe, bom dia, os seus destaques desta terça-feira de carnaval, Fabião. Bom dia, Lupe, bom dia, ouvinte CBN. Situação cada vez mais complicada para Dani Alves, viu, Lupe? Preso preventivamente acusado de agressão sexual na Espanha, Dani Alves muda a versão novamente e afirma que foi ele quem sofreu abuso sexual. Brasileiro alega que recebeu sexo oral sem consentimento, mas que não fez nada para impedir. Dani Alves ainda diz que escondeu a verdade para proteger mulher. Caso ocorreu no fim de dezembro em uma boate em Barcelona e ele já está preso há 1 mês. E mais, Vasco encaminha acerto com 12º reforço para a temporada 2023. Lateral direito Paulo Henrique, do Atlético Mineiro, que se destacou pelo Juventude ano passado, deve acertar com o time carioca por empréstimo. E ainda, marca de respeito. Muito respeitado na Lazio, brasileiro Felipe Anderson chega à marca expressiva e histórica no clube italiano. Meia ex-Santos completa a sequência de 80 jogos seguidos, atuando em absolutamente todas as partidas do time de Roma desde sua volta no meio de 2021. Daqui a pouco o Fábio Scheibe chega com mais novidades e também com mais informações dos destaques que ele trouxe nesta terça-feira. E hoje também começa a Copa do Brasil. A Chapecoense enfrenta o Marcílio Dias. CBF vai distribuir mais de 416 milhões de reais em cotas de participação aos clubes na edição de 2023. E chegando com o destaque do Guarani, Júlio Nascimento, com as primeiras informações do Bugri. Bom dia, Júlio.
Tudo bem, né, Lupe? Bom dia para você, para todo mundo ouvindo o CBN Esportes. Muita expectativa em relação ao anúncio do novo técnico do Guarani, que dificilmente vai ocorrer nesta semana. A diretoria trabalha com cautela e vai com Moisés Moura e Benhur Moreira, os auxiliares, até o final da competição. A ideia é traçar um planejamento longo para o futuro treinador, que pode sim ser desses técnicos emergentes da região, Thiago Carpini, Vinícius Bergantin, nomes que estão sendo avaliados e estudados pelo Conselho de Administração. Lupe. Valeu, Júlio. Daqui a pouco com mais informações do Bugre. Ao meu lado, aqui no estúdio do CBN Esportes, não está trajado com a fantasia de carnaval, mas está muito bem informado. Até porque, Carlão, hoje, muita coisa no mundo da bola. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Recopa. É carnaval, mas também a bola não para de rolar nos gramados do Brasil e do mundo. Bom dia, Carlão. Bom dia, Antônio Lupe. Bom dia, ouvinte sintonizado no CBN Esportes. Esse negócio de feriado já faz parte do passado, né? Pra nós, acho que é no tempo que nós éramos estudantes ainda. Sim. Porque como profissionais há tanto tempo a gente não curte o carnaval. E muito pelo contrário, é muito trabalho com muitos jogos decisivos. Temos Paulistão, temos Copa do Brasil, temos Recopa Sul-Americana, temos a situação do Guarani aí, ou seja, uma terça-feira muito rica, um noticiário muito vasto. Antônio Lupe. E daqui a pouco o Carlão vai esmiuçar com todos os detalhes os assuntos do CBN Esportes desta terça-feira, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, streaming de Daniel França e a apresentação hoje é comigo, Antônio Lupe. 11h10. CBN, Central Brasileira de Notícias. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muita gente viajou no feriado e agora começa aí o retorno dos turistas para a cidade de Campinas e toda a região. Por isso vamos saber a situação das estradas com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Já a Thaís volta com as informações das estradas aqui pela nossa região. Já estou vendo a Thaís Azevedo e ela traz então todos os detalhes das rodovias aqui da nossa região. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Lupe, Carlão, bom dia para todo mundo da CBN. Olha, Lupe, aqui pela nossa região são boas as condições, viu? Quem segue pela rodovia Dom Pedro não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem, sentido Jacareí, sentido rodovia Anhanguera. O anel viário Magalhães Teixeira também tem boa movimentação, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. A rodovia Santos Dumont tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Agora, atualizando o sistema Anchieta Imigrantes. Quem segue pela rodovia Anchieta encontra congestionamento sentido São Paulo, do quilômetro 54 ao 40. No sentido litoral, trânsito fluindo bem. Pela rodovia dos Imigrantes, tem trânsito interditado, sentido litoral, do quilômetro 41 ao 45, do 46 ao 50 e do 51 ao 55. A rodovia Mogi Bertioga segue interditada nos dois sentidos, entre os quilômetros 77 em Mogi das Cruzes e 98 já ali em Bertioga, sem previsão de liberação. A Tamoios teve fluxo liberado nesta manhã. A Oswaldo Cruz tem registro de 3 quedas de barreiras, mais tráfego fluindo bem. Lupe.
Obrigado, Thaís. Durante a programação a gente vai atualizando então a situação das estradas da região e também da volta do litoral. 11h13. Dica do dia Seresto. Para eliminar pulgas e carrapatos não existe atalhos. Use Seresto, é eficaz e de longa duração. A coleira que protege seu pet contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E olha que informação importante. Fofão foi anunciada como técnica da seleção feminina sub-17 do Brasil. É a primeira vez na história que uma mulher assume o comando de uma seleção brasileira de vôlei. Com 5 participações em Jogos Olímpicos, inclusive o ouro em Pequim 2008, a Fofão vai ter aí a principal desafio de buscar uma vaga no Mundial Sub-23 na disputa do Sul-Americano. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h15, estamos de volta com o CBN Esportes nesta terça-feira de carnaval e eu aguardo a sua participação, porque o WhatsApp está funcionando normalmente, não é mesmo, Carlão? Funcionando não, está bombando, meu caro Antônio Lupe. Terça-feira o WhatsApp não tem descanso, não. Não tem descanso, o WhatsApp da CBN também não para. E você pode mandar a sua mensagem através do DDD 19 9186 9070. 19 o DDD 9 9186 9070 e você pode falar o que quiser. Tem Liga dos Campeões, tem Flamengo. Flamengo pressionado, hein? Flamengo tá pressionado. Se você é torcedor da Ponte, mande a sua mensagem, torcedor do Guarani, a respeito dessa possibilidade de contratação de um novo treinador, da permanência aí do Moisés Moura para os 2 últimos jogos do Campeonato Paulista. Tem muito assunto para você participar. DDD 19 9 9186 9070. Deixa eu voltar com o Fábio Chaib, que nos seus destaques iniciais atualizou a situação do Daniel Alves, que tem se complicado lá na Espanha, né, Chaib? Exatamente, Lupi. Pela terceira vez, o Daniel Alves mudou o seu discurso e mudou a versão que tinha dado para o caso, né? Lembrando que em final de dezembro do ano passado, ele foi acusado de agressão sexual numa boate em Barcelona. Primeiramente, logo depois da acusação, ele alegou que não conhecia a mulher, que nunca a tinha visto e que não passava de pura mentira essa versão que ela tinha dado. Depois ele mudou a versão pela segunda vez, falando que não estava no banheiro, já que o caso ocorreu no banheiro da boate. Ele falou que não estava no banheiro, mas as câmeras flagraram ele no banheiro nitidamente, infelizmente, né? E agora ele diz que foi ele quem sofreu a agressão sexual, a mulher fez sexo oral nele sem consentimento e que ele só escondeu a verdade para proteger a mulher. Lembrando que ainda hoje, a Justiça da Espanha determinou que ele continue preso provisoriamente para decidir o seu futuro, né? Lembrando que ele já está preso desde o dia 20 de janeiro, portanto, há um mês, Daniel Alves segue preso, acusado dessa agressão sexual lá na Espanha. O Daniel Alves vai se complicando nesse caso que a Justiça Espanhola aí está atualizando e a todo momento aí a gente vê mudanças dos discursos, e a gente só torce para que
para que a justiça seja feita em relação a esse caso do Daniel Alves. Hoje tem bola rolando pelo Campeonato Paulista, tem São Paulo e São Bento. Clássico Santo. Clássico Santo em Sorocaba, Antônio Lupi. Pois tem o torcedor bugrino tem que ficar esperto nesse jogo também. Por quê? Porque uma vitória do São Paulo deixa o São Bento atrás do Guarani. Hoje o São Bento na classificação geral, 13º colocado com 9 pontos. Se o São Bento vencer, ele vai a 12. Ele ultrapassa o Guarani. Se o São Paulo vencer, o São Paulo vai a 20, o São Bento permanece atrás do Guarani com 9 pontos conquistados. Então hoje o torcedor bugrino, ele é tricolor. Tem que torcer pro São Paulo. Tem que torcer para o São Paulo. Então com as informações do São Paulo, Guilherme Pradella. Terça-feira tem Carnaval e também São Paulo Futebol Clube em campo pelo Campeonato Paulista. Os comandados de Rogério Ceni enfrentam às 19h30 em Sorocaba o São Bento. E uma vitória diante da equipe do interior garante com 2 rodadas de antecedência a classificação para as quartas de final da competição. Isso porque o time do Morumbi tem 17 pontos, mesma pontuação do Água Santa, que já jogou. Com um triunfo, chegaria a 20. O Mirassol, terceiro colocado, tem 12. Se vencer os próximos jogos, chegaria no máximo a 18. O Guarani, quarto colocado, tem apenas 10 pontos. Com a situação confortável, o Rogério Ceni pode até poupar alguns jogadores que têm atuado muito, casos de Wellington Rato e Alan Franco. A boa notícia é que Luciano volta de suspensão. No treino desta segunda-feira, o último antes do duelo, o treinador não deu pistas de qual deve ser o time. A boa notícia da atividade também ficou por conta da presença do zagueiro Diego Costa no gramado, que começou o trabalho de transição. Ele se recupera de uma lesão no joelho. Se juntou a Igor Vinícius, que trata de uma pubalgia, e Caio Mateus, que também passou por cirurgia no joelho. Orejuela, Wellington, David e Erisson, todos em recuperação de lesões musculares, correram no campo, mas ainda sob a supervisão da fisioterapia. Um provável time do São Paulo para o duelo desta terça-feira, que terá a transmissão do Futebol Globo CBN, deve ter Rafael no gol com Natan, Alan Franco ou Pablo Maia, Beraldo e Caio Paulista na linha defensiva, no meio-campo, Pablo Maia ou Luan, Gabriel Neves, Pedrinho, Luciano e Galopo e na frente, Caleri. De São Paulo, Guilherme Pradella. Obrigado, Pradella, trazendo aí a provável formação do São Paulo. Repito, Rafael, Natan Mendes, Pablo Maia, Lucas Beraldo e Caio Paulista, Luan, Gabriel, Luciano, Galopo, Pedrinho e o Caleri no ataque. O São Bento, do técnico Paulo Roberto Santos, o Luxemburgo do interior. Aliás, daqui a pouco vão fazer uma estátua do Paulo Roberto lá na cidade de Sorocaba, até pelo belo trabalho que ele fez com a equipe de Sorocaba. Com Zé Carlos no gol, o Ivan, Bruno Aguiar, Léo Silva na zaga e o Breno Lopes na lateral esquerda, Lucas Lima, que não é aquele, é outro, Neto Paraíba e Carlos Jatobá, Marcos Nunes, Fernandinho e Rubens. É uma parada difícil para o São Paulo, Carlão, mas ele tem todas as possibilidades de voltar para a capital paulista com os 3 pontos na bagagem. Olha, Lupe, o São Paulo vive um processo de reorganização. O técnico Rogério Ceni ainda tenta montar a sua equipe titular, ter um time, dar uma cara. Os desfalques atrapalham em muitos lesionados. Porém, mesmo assim, o São Paulo vai tocando, vai fazendo um campeonato paulista de um nível legal. Precisa vencer para se consolidar na liderança do grupo, tentar atrapalhar a vida do Palmeiras na classificação geral, para quem sabe decidir aí dentro do Morumbi os jogos importantes. E hoje, mesmo desfalcado, mesmo com a intenção de poupar alguns atletas, eu vejo o São Paulo como favorito, jogando no estádio Walter Ribeiro, o SIC. E que o Guarani torça aí, né? Uma vitória do São Paulo vai ajudar muito o Guarani nesta luta insana para escapar do rebaixamento. Muito se fala no São Paulo a respeito dos goleiros, né? Que desde que o Rogério Ceni aposentou as luvas, o São Paulo teve muitas dificuldades com a contratação de um novo goleiro. E na provável escalação hoje está o Rafael, Sim. que é uma das caras novas para a temporada 2023, né? Você acredita que o Rafael é mais goleiro do que os outros que estão à disposição? Felipe Alves, por exemplo. Você acredita que o Rafael hoje é a melhor opção
pro gol do São Paulo, Carlos? Olha, é um jogador que tem a confiança do técnico Rogério Ceni, né? O Rogério trabalhou com o Rafael nos tempos do Cruzeiro. O Rafael é aquele goleiro que ele sempre foi reserva. Cruzeiro, Atlético Mineiro, e agora no São Paulo ele ganha aí a titularidade. Jandrei teve a sua oportunidade, não conseguiu segurar literalmente. O próprio Felipe Alves também foi contratado no passado de uma maneira emergencial e também não correspondeu à expectativa, e por isso o Rafael hoje é o dono da posição. E você falava sobre os sucessores de Rogério Ceni. Lupe, aqui sem consultar, mas ninguém deu certo, né? Aqui, vamos ver se o nosso HD está em dia. Denis não deu certo. Não deu certo. Sidão não deu certo. Thiago Volpe acho que foi o que mais teve aí as oportunidades, começou bem, mas depois caiu de produção. Jandrei não deu certo, Felipe Alves não deu certo, Rafael agora tem aí a oportunidade. Então são tantos goleiros depois de Rogério Ceni e ninguém conseguiu se firmar. E o Rafael, pelo menos neste início de 2023, vai conseguindo aí agarrar esta oportunidade que o Rogério Ceni tem lhe dado. Teve o Renan Ribeiro também, lembra, Carlos? Renan Ribeiro também. Olha, mais um aí que não deu certo, né? Nenhum, na verdade, nenhum. Tudo do mesmo nível, né? Igualzinho. Você falasse assim, foi falando, era pra mim o mesmo nível. O São Paulo teve a oportunidade até naquela saída do Fábio do Cruzeiro, mas talvez pela idade o São Paulo não quis apostar. Hoje o Fábio é sucesso no Fluminense, mas o São Paulo tá aí, tentando encontrar realmente, não vou dizer um substituto à altura do Rogério, mas um goleiro que possa permanecer por um longo período no gol tricolor. E o Rafael, neste início, vai dando conta do recado. E o que chama atenção, a gente fala assim, o Rafael, jovem goleiro. Cara, ele tem 33 anos. Eu tô aqui com a ficha do Rafael, 33 anos. E a vida inteira foi reserva. A vida inteira foi reserva. Ele começou nas categorias de base do Cruzeiro, inclusive com passagens pela Seleção Brasileira de Base. O ano em que ele teve uma sequência maior foi em 2017, com 33 jogos pelo Cruzeiro. Aí depois ele, entre aspas, pulou o muro, foi pro Atlético Mineiro, não teve uma sequência. Em 2020 fez 17 jogos. Em 2023, então, é uma das opções do técnico Rogério Ceni e hoje deve ser confirmado na escalação titular para o duelo contra a equipe do São Bento. Carlão já explicou que é um jogo importante para o torcedor do Guarani ficar atento, até porque o São Bento também está nessa briga na parte de baixo da tabela. O São Bento tem uma curiosidade, né, Lupe? Qual é a curiosidade do São Bento, A curiosidade Carlão? é o seguinte, Lupe, o São Bento é o segundo colocado do grupo C com 9 pontos, ou seja, ele pensa em classificação e ao mesmo tempo em escapar de uma zona incômoda do campeonato. Olha o regulamento, gente, né? É um absurdo, né? É o regulamento. E já perdura aí há tanto tempo. O Guarani que fez mais pontos São Bento já tá fora. Exatamente. A gente já viu esse filme, A Ponte Preta, se não me engano, em 2018. Ué, em 2020, ô Lupe, a Ponte 2020. Entra na última rodada da primeira fase, brigando para não cair e ao mesmo tempo para se classificar. E os resultados ajudaram, a Ponte se classificou, passou pelo Santos, mas tinha um Palmeiras no meio do caminho. Só para ilustrar para o ouvinte da CBN, o São Bento na classificação geral é o 13º. Isso. O 15º e o 16º, Ferroviária e Portuguesa, hoje seriam os rebaixados. O Santo André, Santos, Mirassol, Guarani e Inter de Limeira, que estão na frente do São Bento, hoje não estariam classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista. Ou seja, tudo isso é consequência desse regulamento que há muito tempo já vem sendo utilizado no Campeonato Estadual. Você gosta? Eu não gosto desse regulamento. Não suporto. Você não suporta? Não suporto. É um regulamento injusto, é um regulamento confuso e é um regulamento que precisa ser revisto para a próxima temporada. Você gosta desse regulamento, Scheibe? Não, estou de acordo com o Carlão. É inadmissível isso, não jogar com os times do grupo também, né? Coisa estranha. Eu não gosto também, não. Nascimento, tá comigo? Sim. Você tem um regulamento que seria o ideal para o Campeonato Paulista, Júlio? Lupe, assim, primeiro é entender que esse regulamento, né, ele foi implementado como uma forma de você abrir mais espaço no calendário, mas eu acho ele frágil também. Sim. Ele tem muitos defeitos, né? O Fábio citou um que é você não jogar contra os seus principais concorrentes, né, na primeira fase. Aí tem essa questão de, ao mesmo tempo que você briga para se classificar, briga para não cair. Eu lembro até que nos primeiros anos era até confuso, né? Muita gente acreditava, nossa, será que um time vai cair e se classificar ao mesmo tempo? Isso não é possível, né? São 4 integrantes dentro do grupo, então se você se classifica, necessariamente você tem 2 times atrás.
Acho até que a federação se inspirou, Lupe, nas competições americanas, né? Na NBA, na NFL, onde você tem uma divisão da tabela por conferência, por grupos, né? Lá eles chamam de divisões, mas eu acho que culturalmente é algo muito diferente e eu particularmente não gosto desse formato do Campeonato Paulista. Daqui a pouco o Júlio volta com as informações do Guarani. O José Luiz Pires está participando conosco aqui. Técnico novo para o Guarani. Acredito que no momento teria que ser o Galo. O Galo sumiu, hein? Sumiu. O Galo trabalhou aqui na Ponte, né? Um trabalho até razoável em termos de números, mas ele não deu sequência Onde tá o Galo hoje, hein? No trabalho dele. Ele estava no Cianorte, não sei se segue, o Galo, né? Já jogou no Guarani. O Galo, nos tempos de atleta, ele jogou no Guarani em 1997, 1998, a trajetória do técnico Galo. Deixa eu ver, Cianorte, Júlio, você falou? Do que eu lembro, é Cianorte. Cianorte? Mas esse negócio de técnico sai pra lá, volta pra cá, acaba ficando confuso, mas deixa eu quase aqui. Certo para estar no Cianorte. Cianorte, pelo menos aqui, de acordo com o site O Gol, clube atual, Cianorte. Alexandre Galo. Alexandre Tadeu Galo, 55 anos, de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, lá. Aliás, o Antônio Lupe, Galo fez 9 jogos e 4 vitórias, então, hein? O técnico Galo, como jogador, ele fez parte de um dos grandes esquadrões do Botafogo, né? Um meio-campo formado por Galo, Valdeir e Paulinho Andreoli. Se não me engano, foi 91. E o Guarani que eliminou o Botafogo da sequência da Série B, mas era um grande time o Botafogo, do goleiro Palmieri. Palmieri que também trabalhou nas categorias de base do Botafogo, do comercial, mas eu não sei Edson Mariano era o zagueiro. Edson Elias, Mariano, lateral direito, que jogou no Corinthians. Sim. Leandro Silva. Uma década de ouro da equipe de Ribeirão Preto, seria? Isso, e que foi ofuscada pelo Guarani de Vonei, que depois conquistou o acesso. Daqui a pouco a gente vai falar da Ponte, que enfrenta amanhã o Primavera, no Moisés Lucarelli. A torcida já está se mobilizando até para comprar os ingressos para Leme, que acontece sábado. Tem novidades sobre esse jogo. Tem novidades sobre esse jogo, sobre aumento na carga de ingressos pro torcedor da Ponte Preta. O Guarani só entra em campo no sábado para enfrentar a equipe da Inter de Limeira, ainda com a indefinição do local, né? Até pela forte chuva que caiu na cidade de Limeira e os estragos que aconteceram no estádio Limeirão. A partida pode acontecer com os portões fechados, mas ainda não existe uma definição. A gente vai falar do Flamengo, que hoje começa a Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. E também, sabe o que tem hoje, Carlão? O que, Lupe? Tem Champions League, Liga dos Campeões da UEFA, só jogaço. E sabe de quem que é aniversário hoje? Não sei. Evair Aparecido Paulino, 58 anos, criado pelo Guarani Futebol Clube e endeusado pela nação palmeirense. Olha isso, hein? Evair, 50, olha como o tempo passa. Um dos maiores batedores de sensacional da história do futebol mundial. Sensacional. Concordo com você. Evair. Concordo com você. Henrique Dourado foi melhor. Vamos pro repórter CBN, 11 horas e 31 minutos. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. A cidade de São Paulo foi a que mais recebeu avisos sobre o risco de inundações, alagamentos e enxurradas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais desde 2016. Manaus também apareceu no topo da lista com mais advertências sobre deslizamentos. A diretora substituta do CEMADEM, Regina Alvalá, afirmou que as mudanças climáticas têm tornado mais frequentes eventos extremos, como o temporal no litoral paulista
no fim de semana. Segundo ela, o caos foi potencializado pelo fato de a região estar cheia de turistas para o carnaval. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O Ministério da Agricultura investiga um caso suspeito de mal da vaca louca de um animal no Pará. De acordo com a pasta, foi realizado um teste laboratorial. A partir do resultado, as ações cabíveis serão aplicadas imediatamente. A nota publicada pelo governo não informa o local da suspeita nem outros detalhes. Pelo menos 6 civis morreram e 12 ficaram feridos num bombardeio russo contra a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Militares ucranianos disseram que a ofensiva aconteceu enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fazia um discurso no qual afirmava que o Kremlin não está em guerra contra a nação vizinha. Por meio de uma rede social, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descreveu a ação russa como impiedosa. Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam às 9h30 da noite de hoje na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana. O jogo será realizado em Quito, no Equador, e vai reunir os campeões da Libertadores e da Sul-Americana. A segunda partida está marcada para terça-feira da semana que vem, no Maracanã. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seguimos na rede CBN com informações em São Paulo com o repórter Yuri Cavalieri. Bom dia, Yuri. Oi, Bianca, muito bom dia a você. Alguns trechos da rodovia Rio Santos foram liberados hoje. Com isso, moradores e turistas que precisam deixar a cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, já conseguem sair da região rumo à rodovia dos Tamoios, que é uma alternativa para voltar à capital paulista, por exemplo. Quem está em Toque Pequeno, Barra do Saí, Camburi, Boiçucanga, Maresias, Paúba e Santiago já consegue acessar a rodovia Rio Santos, ir até a cidade de Caraguatatuba e pegar a Tamoios. Isso na operação Pare e Siga, com auxílio de agentes da concessionária que administra a rodovia. Já quem está na região de Juqueí continua isolado ali em São Sebastião. Bianca. Obrigada, Yuri Cavalieri. No horário de Brasília, 11h35. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Esportes Campinas. 11h36. A gente falou de diversos assuntos aqui antes do repórter CBN e o ouvinte está participando conosco, inclusive sobre o tema goleiro do São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, pessoal. Aqui pela CBN Esporte Campinas. Peguei o assunto aí no meio. Vocês estão falando de goleiro do São Paulo. Eu sou botafoguense, Daniel aqui de Campinas. O Botafogo tá com o goleiro Lucas Perry, que era de São Paulo, estava emprestado no Náutico, veio praticamente de graça pro Botafogo. E tá agarrando muito. Já tá botando o Gatito que tá machucado, preocupado já. Você tá falando de goleiro, o São Paulo tava com goleiro em casa aí e deixou escapar. Lucas Perry, joga muito. Lucas Perry, que inclusive passou aqui pelo futebol de Campinas, pela Ponte, né, Carlão? Na Ponte era Lucão, né? E o São Paulo, na época, a Ponte chamou a negociação de assédio, né? Porque o São Paulo veio e começou a assediar o garoto. O garoto, acho que com 15, 16 anos,
foi para o São Paulo, a Ponte ficou a ver navios. E lá no São Paulo ele se transformou no Lucas Perry. Teve algumas oportunidades, aliás, contra o Guarani. Eu trabalhei nesse jogo, o Guarani perdeu para o São Paulo. Estreia do Miranda, acho que foi 3-2 para o São Paulo, um negócio assim. E o Lucas Perry jogou e não foi tão bem. O São Paulo o emprestou para o Náutico. Isso. E agora está no Botafogo. No Botafogo está bem. Tá bem, né? Tá confiante. Até o torcedor botafoguense está muito feliz aí com o Lucas Perry. E sobre... Lupe. Opa, fala Júlio Nascimento. Só um detalhe que o Lucas Perry seria o goleiro do Guarani na Série A2, 2018, mas a negociação foi cancelada de última hora, né? Ele foi um pedido do Fernando Diniz na época porque ele jogava com os pés. E aí depois, sem o Lucas Perry, o Guarani acertou com o Bruno Brígido, que foi campeão da Série A2 2018. Aliás, Bruno Brígido continua no futebol português? Continua. Inclusive, ele foi eleito o melhor goleiro do futebol português na temporada retrasada. E o Denis, né, que você estava falando recentemente, venceu o mesmo prêmio na última temporada. Então, os goleiros brasileiros vão muito bem em Portugal. Ele trocou de clube, né, Lupe? Ele disputou 5 temporadas no Feirense, agora está no Estrela Amadora. Aí, Bruno Brígido. O Scheibe também chamou? Não, só pra falar uma coincidência, a gente tava falando aí, vocês falaram do Henrique Dourado, o Júlio falou do Henrique Dourado. Sabe onde está Henrique Dourado e por quem está sendo treinado? Não sei. Mas ele voltou a jogar já? Ele tinha agredido o árbitro, não tinha? Ele está no Cianorte, né? Treinado pelo Galo. Ah lá, tá vendo? Olha que só. Mundo pequeno. Um abraço. Você sabe disso aí, Fábio? Vamos mantendo contato com as pessoas, né, Júlio? Como você me ensinou. Você concorda com o Júlio? Não, isso aí. Não, acho o Djalminha o melhor batedor de pênaltis que eu já vi. Então tá bom. O ouvinte também participa, o Leandro Costa, lá de Sumaré, sobre o regulamento do Paulistão. Poderia ser 2 grupos de 8, enfrentando os times do próprio grupo e do outro só ida. Passa 2 de cada grupo, semifinal e final. É uma ideia. São ideias, né? São possibilidades. Mas eu acho que qualquer ideia diferente do atual, eu acho que ela é melhor. É melhor. Por exemplo, o problema, Lupi, é que a federação quer que os 4 grandes atuem entre si, né? Então tem que ter uma fórmula para ter necessariamente esses jogos entre os 4 grandes, né? É verdade. Bom, a gente está falando de Campeonato Paulista, então vamos atualizar as informações do Guarani com Júlio Nascimento. Amanhã, Júlio, a diretoria convocou uma entrevista coletiva, meio-dia, é isso, né? Meio-dia lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você sabe qual será o conteúdo dessa entrevista, Júlio? Ou quais, né, Lupe? Ou quais, é verdade, estão esperadas, né? Então acho que vai fugir de um assunto apenas. A diretoria deve falar sobre a vaga da Copa do Brasil, né? O recurso do Guarani não funcionou. O recurso sobre o recurso, né? Então, um bugre de fato fora da competição. A saída do técnico Moser, com 48% de aproveitamento. Conselho de administração, que está nos últimos meses de comando com o Ricardo Moisés, vai para o seu 9º treinador. E também sobre a busca por um novo comandante. O Guarani está adotando muita cautela. O Rodrigo Pastana é quem tem tomado aí à frente dessas negociações. Muitos nomes já foram riscados aí do caderninho do Pastani também do Conselho de Administração. Lisca, Jorginho, Eduardo Barroca, Bruno Pivetti, Humberto Louser, todos nomes neste momento descartados. Alguns nomes de técnicos que estão empregados e que interessam ao Guarani, né? O Thiago Carpini é um que recentemente teve até certo sucesso comandando o Guarani. O problema, Lupe, é que o Thiago Carpini ainda tem, em parte desse conselho de administração, uma resistência pela forma como ele saiu. Claro que existe uma transição, mas a situação tem muitos representantes aí na chapa do André Marconato, tem chances de ser o vencedor, e aí isso talvez seria um empecilho para a chegada do Thiago Carpini. Outro nome é o Vinícius Bergantin, que há muito tempo, desde 2021, o Guarani sempre tem ali o nome do Vinícius Bergantin na manga. E o Vinícius Bergantin tem também o interesse de treinar o Guarani, porque sabe a vitrine, sabe a possibilidade que é, e a possibilidade de mudar de patamar na carreira. Então é claro que é um nome também na lista. Carlos Pimentel, ex-ituano, foi indicado, não é um nome que empolgou tanto. Então são vários nomes, uma lista grande do Guarani, e por isso que a diretoria escolheu Moisés Moura e o Benhur Moreira para comandar o time contra a Inter de Limeira, confiando que o Guarani vai conseguir um resultado positivo para escapar de vez do rebaixamento, depois
na última rodada contra o Palmeiras. Acho muito difícil um técnico ser anunciado antes disso, muita cautela neste momento para a escolha desse novo comandante. E um terceiro assunto, Lupe, que pode ser tratado na entrevista de amanhã, é Richard Rios, que vem sendo disputado por muitos times. Há 3 semanas eu falava sobre o interesse do Bragantino, que segue como favorito para ficar com o jogador. O Santos fez uma sondagem, o Internacional fez uma primeira proposta que foi recusada, e agora o Corinthians está entrando na parada. Porque o Bragantino é o favorito. O Guarani tem a intenção de lucrar pelo menos 10 milhões de reais com o Richard Rios. Se for o Bragantino vai pagar um valor alto e vai ceder 2 jogadores para a Série B. Então é uma proposta muito interessante. Se o Corinthians quiser ficar com o Richard Rios, vai precisar cobrir essa proposta da equipe do Bragantino nas próximas semanas. 50% dos direitos econômicos são do Guarani, 25% do Flamengo, 25% do próprio Rios. Tem contrato até dezembro, então existe uma pressa grande para o Guarani vender o Rios, viu, Lupe? São assuntos importantes, né, que podem ser tratados, como o Júlio disse, nessa entrevista coletiva que vai acontecer amanhã com o presidente, né, o Ricardo Moisés, e também o Pastana, que é o homem forte do futebol do Guarani. Inclusive, só pegando esse assunto do Richard Rios, hoje o Simon, que é lá da Rádio Gaúcha, até acabou me perguntando, né, se sabia de alguma coisa envolvendo o Richard Rios, ou seja, é um atleta que mesmo com contrato, vamos começar pelo fim, sim, Carlão, é um atleta que mesmo com contrato para a Série B, tem chamado a atenção de clubes da Série A que estão dispostos aí a pagar, a ter uma negociação financeira que seria bom para o Guarani. Dificilmente o Richard Rios, ou quase impossível, permanece no Bugre para a Série B, né? Acho complicado até em virtude do tempo de contrato, né? O Guarani precisa realmente fazer o negócio, até porque corre aí um risco de ficar sem, né? E é um cara valorizado, um cara que se encaixa perfeitamente nesse futebol moderno, um volante que faz uma transição com muita qualidade, que arremata em gol, que faz gol. É o termômetro físico desse time do Guarani, né? Um cara que não para, muito intenso e se encaixa perfeitamente em grandes clubes do futebol brasileiro. Já vista que ele tem um pezinho ainda no Flamengo, né? Ele desperta interesse do Bragantino, ele desperta interesse do Internacional. Foi um cara que teve um começo difícil, complicado, em virtude de expulsões contra a Ponte e contra o Londrina, mas depois se encaixou e hoje é um cara super importante no esquema do Guarani. Só que ele é um ativo do clube, né? Então o Guarani precisa aí fazer dinheiro o mais rápido possível. Em outros tempos, eu falaria, poxa, tem que manter o jogador, tem que manter o jogador. Eu ainda sou partidário desta situação, porém, com esta nova dinâmica do futebol, não nova nem tanto, mas essa dinâmica do futebol aí, o Guarani tem que fazer negócio com o Richard Rios. Richard Rios Montoya, 22 anos, colombiano. E que raça em campo. Bom jogador, realmente de parabéns. A gente costuma criticar as diretorias, sim, de Campinas com algumas apostas, mas a aposta no Richard Rios foi muito bem feita. Técnico do Guarani para a temporada 2023. Júlio citou aí alguns nomes, mas tudo indica, é aquilo que a gente já comentava desde ontem, né, que o Moisés Moura do Sub-20 junto com o Benhur, que são aí os profissionais da casa, vão comandar o Guarani nos 2 últimos jogos do Campeonato Paulista, que são jogos importantes, né? Até porque o Guarani ainda tem um pequeno risco de queda para a Série A2. É uma pressão grande para cima desses profissionais. O Moisés está recentemente no clube, o Benhur um pouquinho mais, mas é uma pressão grande para esses profissionais? É uma pressão, é uma responsabilidade. É claro que o Guarani, ele ainda tem pontuação que não lhe dá um conforto dentro do campeonato, mas vai ser difícil o Guarani cair, vai ser difícil. De repente, com 11 pontos, não cai. Só que ainda existe o risco, né? O Guarani ainda corre o risco. Porém, com relação aos treinadores, essa lista que está nas mãos dos integrantes aí do staff bugrino, do CA bugrino, é uma lista que conta com jogadores, com treinadores que estão empregados, né? Que estão realizando bons trabalhos. Então tudo leva a crer que o Guarani realmente ele vai apostar no Moisés, vai apostar no Benhur e esperar um pouquinho mais para contratar um treinador. Porém, ele está nessa sinuca. O Guarani ainda corre risco de rebaixamento. Eu fui puxar aqui pelo meu HD em 2009. É claro que era uma situação totalmente diferente.
O Guarani vivia corria um risco gigante, tanto é que acabou se confirmando o rebaixamento. O Guarani termina 2009, o ano do rebaixamento no Paulistão, com o Cidinho, que era técnico interino. O Guarani teve o Macúlia não foi bem, e o Cidinho termina o campeonato como um técnico interino, mas foi o técnico do rebaixamento. Uma comparação diferente, porque 2009 o Guarani vivia um momento pior, hoje não, corre um risco, mas um risco não tão grande assim, mas é preciso tomar cuidado. É uma situação que ela precisa ser muito bem estudada, muito bem definida, se vai tocar o trabalho com o Moisés e com o Benhur, ou se vai à caça de um treinador para estas duas últimas partidas. Esse último tópico aqui que o Júlio... Você viu que eu comecei do final, Sim. né? Rios, técnico e Copa do Brasil. Assim, Carlão, eu vou dar uma opinião aqui. Cara, olhar pra frente, Já dificilmente vai reverter essa situação. Copa do Brasil começa hoje. O próprio recurso que a diretoria entrou, Lupe, entrou sabendo que a possibilidade de vencer era remota, né? Mas o Guarani tinha que buscar em todas as esferas lutar para reconquistar a vaga ou para conquistar a vaga. Não deu certo, já era algo esperado, mas ele precisa justificar para a torcida. Então, nesse ponto, eu até não recrimino, não. Eu acho que o Guarani tem que tentar até as últimas situações para buscar essa vaga, mas já foi, né? Já foi. Bom, falamos do Guarani, que enfrenta a Inter de Limeira no próximo sábado, é claro, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN Campinas. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar da Ponte Preta e também Santos, Palmeiras e Corinthians, além das quentinhas de Fábio Scheibe. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h50), estamos de volta para falar das coisas da Ponte Preta, que hoje encerra a preparação para o jogo contra o Primavera, que acontece amanhã, 19h30, com transmissão aqui da CBN Campinas. Carlos Cabela, no Ziriguidum, vai dar o show ao lado de Carlão de Freitas, e eu também estarei nessa. Aliás, um abraço pro Batata, que lá em São José do Rio Preto, torcedor da Ponte Preta, está sintonizado ouvindo o CBN Esportes. Mandou um abraço aqui pra, deixa eu ver o nome dele, o Antônio Mori, tá mandando aqui a sugestão pro Campeonato Paulista. Daqui a pouco eu vou ler a mensagem dele, mas agora falar da Ponte Preta, que deve ter novidades. Um rodízio não tão grande em relação aos últimos feitos pelo técnico Hélio dos Anjos, e ele falou a respeito das possibilidades, inclusive da volta do zagueiro Fábio Sanches. Quarta, nós temos outra decisão. Você entende? Antes da Copa do Brasil nós temos 2 jogos. Eu tenho um planejamento para esses 2 jogos. Eu vejo esse próximo jogo ainda de fundamental importância, como também contra a Lemense, mas é o que eu falei para eles. O planejamento só dá para ser cumprida a regra se você ganhar. Porque daqui a pouco você está pensando uma coisa, você perde uma, perde duas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que bater de outra forma, né? E a vitória que eles me deram lá contra o Linense me dá a chance hoje de usar qualquer time nessa reta final. Mas eu estou planejando direitinho. Já temos todos o planejamento de viagem para a Copa do Brasil também, que está envolvido isso aí. Mas eu estou sentindo que a gente tem um grupo hoje encaixado. Eu acredito que o Fábio, quarta-feira pode ser uma novidade, tá? Podia ter sido hoje, mas eu empurrei um pouquinho, né? Mas eu acho que quarta-feira o Fábio pode estar à nossa disposição, porque é um setor também que a gente precisa, que eu estou com Guilherme recuperando,
na transição e estou também com um pequeno problema no joelho do zagueiro Edson. Mas são jogadores que segunda-feira parece que já está quase todos ao meu dispor. E, Carol, a gente precisa dar mérito também para esse planejamento. É claro que, como disse o Hélio, esse planejamento do rodízio só é possível por conta das vitórias, porque se o time tivesse aí resultados ruins, impossível fazer esse rodízio. Mas até pensando nos 3 próximos jogos, Primavera amanhã, 7h30 da noite, Lemense fora de casa às 11 horas da manhã e depois esse jogo importantíssimo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Pelas dicas do Hélio, amanhã um time considerado titular, um time reserva contra o Lemense até por conta do horário e força máxima contra o Fluminense na terça-feira, concorda? Concordo, a prioridade da Ponte neste momento se torna a Copa do Brasil, muito em virtude do que o Hélio disse, em virtude dos bons resultados na Série A2, desta gordura de 6 pontos que a Ponte conseguiu acumular, então dá tranquilidade para o treinador poupar alguns atletas sem ser cobrado pela diretoria ou até pela própria torcida. Então concordo com o Hélio dos Anjos, amanhã é um jogo difícil, um jogo forte, contra um integrante do G8, né? Primavera é o 6º colocado com 15 pontos. Que brigava até pouco tempo com a Ponte Preta, então um jogo forte, um jogo do nível como fora contra a Portuguesa Santista, então um jogo decisivo, importante, até para a Ponte se distanciar cada vez mais e assegurar esta primeira colocação. E aí sim, lá em Leme, mesmo com a presença maciça da torcida da Ponte Preta, vai com um time alternativo, vai com um time cascudão, para aí sim, lá no Piauí, colocar a cavalaria, os jogadores considerados titulares. O nosso amigo Zé mandou mensagem aqui, bom dia. Bom dia, inclusive o Carlão vai buscar e levar o cabelo amanhã em Americana. Zé, eu tô desconfiado de quem é esse Zé. É ele mesmo. Bom, a gente dá continuidade aqui no programa. Vamos falar do Santos. O Santos que tá bem na parada. Venceu com o show de Lucas Lima. Quem traz as informações do Peixe é Bruno Faria. A goleada contra a Portuguesa neste fim de semana conseguiu reaproximar, pelo menos um pouco, o torcedor santista do meia Lucas Lima. Ele foi titular pela 2ª partida consecutiva desde que chegou ao clube no início desse mês. Mas diante da Lusa, foi o responsável por ditar o ritmo do time dentro de campo. Tanto é que ganhou o prêmio de melhor jogador da partida, escolhido pela Federação Paulista de Futebol. Lucas Lima deu 2 assistências no clássico e participou ativamente do 4º gol, ao cobrar um escanteio na primeira trave, Bauerman desviar de cabeça e Mendonça fazer mais um. O meia ainda não tem condições de atuar os 90 minutos, porém aos poucos vai ganhando mais tempo em campo para alcançar o ritmo ideal. Ele sabe que vai precisar mostrar muito futebol para espantar as críticas dos torcedores, mas está muito feliz pelas assistências e de poder atuar novamente pelo Santos. Se fosse falar só hoje é um momento muito feliz, né? Mas acho que teve alguns momentos de insegurança de todo mundo com o meu rendimento, com tudo aquilo que aconteceu, que passou. Mas eu tentei manter a minha cabeça focada, tentei trabalhar ao máximo no que eu podia controlar, que era meu estado mental, físico. E eu posso falar pra caramba, pedir desculpa pra caramba, mas acho que o meu maior pedido é dentro de campo, com boas atuações. Agradecer a confiança de toda a diretoria aí que apostou em mim. Sei que não foi fácil, mas pés no chão que tem muito pela frente ainda. O atual vínculo dele é válido somente por 3 meses, com um salário que gira em torno de R$100 mil mensais, sendo de produtividade e metas pré-estabelecidas. O jogador, em caso de renovação, pode ter um aumento de até R$500 mil, mas para isso acontecer, o Santos se comprometeu em estender o contrato por mais uma temporada, caso o meia fique em campo por pelo menos 45 minutos, de 60% dos jogos do Peixe no Paulistão. Atualmente, o clube praiano é o 3º colocado no Grupo A, fora da zona de classificação, apenas 1 ponto atrás do Bragantino, que tem um jogo a menos, e Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu na rodada, faltando 6 em disputa. Lucas Lima revela por que aceitou o atual contrato e sonha em permanecer mais tempo no Santos. É curto, mas o meu desejo é continuar. Isso vai passar com o que eu fizer dentro de campo, né? E quando apareceu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Eu estava treinando aqui em Santos já, então
Fiquei nessa ansiedade se vai dar certo ou não. Demorou um pouco até, eu acho. Mas fiquei feliz quando deu certo. Parece que é tudo novo aqui para mim. Então, continuar trabalhando e resolver ali dentro de campo. O time volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Ceilândia, em partida única pela primeira fase da Copa do Brasil. Bom, informações do Santos. Acabo de receber uma informação aqui que Inter de Limeira e Guarani deve ser confirmado para o estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no sábado, às 4 horas, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que o Limeirão sofreu muito por consequência da forte chuva que caiu no último sábado. O estádio todo alagado, problemas na estrutura ali do lado de fora. Infelizmente, o Limeirão vai ter que passar aí por uma situação delicada em relação à reforma. E seria o palco do próximo jogo do Guarani contra a Inter de Limeira. Então esse jogo pode acontecer no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A gente vai trazendo mais detalhes se a Federação Paulista vai confirmar ou não o jogo para a cidade de Sorocaba. Carlão, a gente vai trazer amanhã destaques do Palmeiras e também do Corinthians. Palmeiras que joga amanhã contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista, mas hoje tem Recopa Sul-Americana, Flamengo e Independente Del Valle. Se o Flamengo, são 2 jogos, hoje o primeiro e dia 28 o segundo, mas se o Flamengo não vencer, cai, Vitor? Eu acho que não. Não cai, mas aquele clima de instabilidade, ele permanece, um clima um pouco pesado lá pelos lados da Gávea. Então, por enquanto, tranquilo. Por enquanto, tranquilo. A gente se encontra no Arena? Isso. Fábio Scheibe, a gente se encontra no Arena hoje à tarde. Um grande abraço, até já. Valeu, Lupe, um abração. Valeu, Julião. Um abraço, até amanhã com a coletiva do Ricardo Moisés. É verdade, coletiva do Ricardo Moisés. Amanhã o Júlio estará acompanhando. Obrigado pelo seu carinho, pela audiência aqui no CBN Esportes. Às 4 horas da tarde tem o Arena. Eu te espero lá. CBN Esportes Campinas.